No programa Perfil de hoje da revista Atualíssima, eu converso com uma atriz, cantora e compositora que desde criança sonhava em ser artista, mas só apenas na fase adulta que ela passou a investir na sua trajetória artística, estreando apenas em 2021 no cenário artístico. Hoje eu converso com Rafaela Melo de Farias, mais conhecida como Liz Rosa. Minha querida, seja bem-vinda ao programa Perfil da revista Atualíssima. Obrigada, Ana. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço a sua participação aqui. Liz, o seu nome é muito bonito, eu gostei. E bem diferente. Ele é artístico ou ele é de batismo? Não, o meu nome, ele é artístico. Meu nome de batismo é Rafaela. Rafaela de Né? quê? Rafaela Melo de Farias. É. É meu nome de batismo. Como você teve a ideia de colocar esse nome Liz, com 2 Is, com 2 E, e Rosa? Totalmente diferente do seu nome, mas ficou muito bonito, eu gostei. Obrigada. Então, desde criança eu sempre quis ser artista, né? Eu sempre dizia à minha mãe, fui criada só pela minha mãe, não tive pai, que eu ia ser artista, que ela ia me ver na Globo, enfim, toda aquela história que a gente sempre fala, né? A senhora vai me ver na Globo, vou fazer filme, vou fazer teatro, não sei o quê. Só que ela era uma pessoa, assim, que não entendia muito bem, então ela dizia, tá certo, né? E aí o tempo foi passando e esse sonho foi ficando adormecido. Eu fiz outras coisas, eu fiz letras em inglês, depois eu fiz gastronomia e também fiz um curso de maquiagem. Eu sempre pendia, mesmo que em áreas que não eram artísticas, para fazer algo que falasse de alguma forma com a arte, né? Então, nas minhas aulas de inglês, eu cantava, eu levava músicas. Na gastronomia, a mesma coisa. Eu estudo francês, falo um pouco, e aí eu ensinava tudo aos meus alunos. Então, eu sempre quis trazer a arte para qualquer coisa que eu me propusesse, né? E Lis, como eu sou apaixonada pela cultura francesa, vem de fleur de lis, né? Que é flor de lis, que já foi um símbolo da Revolução Francesa, dos nobres. Depois deixou de ser um símbolo dos nobres e passou a ser das mulheres que viviam do corpo na época. Então, é um nome que, para mim, tem um significado muito grande, né? E o rosa foi por 2 motivos, né? O rosa, o meu avô, que já é falecido, se chamava Pedro Rosa e ele teve Alzheimer. Então, ele não lembrava da gente. Ele confundia a filha, dizia que a filha era esposa. Como ele só lembrava das coisas antigas, né? Então, Rosa é o sobrenome dele. Eu não tenho Rosa, não sei por quê. Acho que é porque o nome ia ficar muito grande. E aí, como ele esquecia, eu pensei assim, eu vou botar Rosa para eu não esquecer as minhas origens, para eu não esquecer do meu avô, né? E foi isso, assim. Também sou apaixonada por Noel Rosa, então meio que juntou, mas assim, o Rosa foi uma homenagem ao meu avô e o Liz foi uma busca, assim, de volta, um reencontro comigo mesma e com o meu sonho de ser atriz. É isso. Mas ficou lindo o nome, perfeito, maravilhoso, gostei muito. Obrigada. Você atualmente é atriz e cantora. Mas quando, assim, exatamente? Você lembra que desde criança você queria ser artista. Mas quando exatamente você disse, a partir de agora, vou investir na minha carreira de artista? Você lembra? Quando a arte realmente entrou definitivamente na sua vida e você disse, a partir de agora, vou estudar. Então, quando eu fiz letras em Arco Verde, eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei de estudar, né? Eu morei em Custódia e eu fazia letras em inglês em Arco Verde e lá tinha um pessoal bem artístico. Então, mesmo estudando para ser professora, eu conheci uma moça e a gente se engajou e eu cantei para os 100 anos de Bossa Nova com os nossos pais de Elis Regina.
Então, o canto sempre esteve muito presente na minha vida, né? E a questão do estudo, de estudar, foi depois que eu conheci um rapaz que se tornou meu namorado na época, e ele me incentivava muito, né? E ele dizia assim, não, você é artista e você tem que estudar, porque meio que quando o tempo vai passando e as dificuldades vão aparecendo, meio que a gente às vezes deixa esse sonho dormindo, né? E aí ele me incentivava muito, e eu disse, não, eu vou fazer. E aí eu fui estudar na Fiandeiros. Eu tenho uma foto até hoje do dia que eu entrei, que eu quase caí. Eu fiquei tão emocionada que eu quase caí na porta da Fiandeiros. Tem um tapete bem grande lá, né? E tem o nome Fiandeiros, Companhia de Teatro. E eu me senti assim na minha casa, naquele momento, e senti uma coisa assim, como se eu nunca tivesse saído, como se eu tivesse ido passear e nunca tivesse saído do teatro. E Que aí lindo! foi, foi muito, eu segurei muitas lágrimas porque era meu primeiro dia e eu não queria passar assim, que eu sou muito sensível, né? Que eu sou muito emocionada, não sei o quê. E aí a gente fez uma cena, e nessa cena era para não podia falar, e era uma cena sobre futebol. E eu fui dar um chute e eu caí. Só que a cena ficou linda. Aí a Dani, que era a minha diretora, ela disse: isso foi proposital, porque ficou lindo. Nossa, se eu tivesse gravado, virava filme. Eu disse: não, não foi proposital. Eu acho que eu estava muito nervosa e quando eu fui chutar, eu chutei como se eu fosse fazer gol mesmo e a cena ficou lá, muito bonita. Então, foi por incentivo desse ex-namorado e porque eu já não aguentava mais viver sem fazer arte. Foi isso. Acredito. Isso foi exatamente em que ano que você começou a estudar na Fiandeiros? Isso foi. Nós estávamos ainda saindo da pandemia, né? Então foi em meados de 2020. Então a gente ainda ia de máscara, ainda tinha toda a questão de se afastar e não ter muito contato físico. E eu fiquei lá, né? Fiz o curso de iniciação teatral na Fiandeiros e a gente terminou com um sonho de uma noite de verão que eu fiz o papel de um menino e foi muito engraçado porque eu já comecei com comédia, né? Que não é o meu conforto, assim. Não é uma Mas coisa. como foi? Como foi fazer comédia? Ai, nossa, foi muito difícil, muito, muito difícil. Primeiro porque eu achei que a diretora estava me confundindo com alguém. Eu não faltava de jeito nenhum, mas tinha uma menina lá que ela faltava. E como eram muitos alunos, eu disse assim, Dani, você está me confundindo com outra atriz? Porque, olha, eu não sou do humor, eu sou do drama, eu choro em segundos. Eu disse a ela, né? Eu choro em segundos. Você me dá um personagem, em segundos eu tô me acabando de chorar. E eu não sei fazer as pessoas rirem. Aí ela falou, não, eu não confundi você com ninguém, eu sei muito bem quem você é. Mas eu quero desafiar você a sair do seu conforto, porque o humor não é o seu conforto. Então, de início, eu fiquei, assim, sabe, muito chateada, muito chateada. E, assim, eu tinha que me despir de tudo, né? Claro. Eu ia prender cabelo, não ia me maquiar, então as outras atrizes estavam com vestidos lindos, que lembravam vestidos de época, todas maquiadas, e eu de bota, de roupa de menino, de boina, e teve uma hora que eu era um muro, né? Então eu fazia parte da comédia dell'arte, que tem dentro do Sonho de uma Noite de Verão, né? E aí eu era o diretor, então tinha uma hora que eu era um muro.
E aí teve uma hora que a Dani, ela arrumou uma roupa de muro, que ela tinha essa roupa de muro, e eu virei um muro de verdade. Nossa, Só que foi muito, e eu, assim, foi muito difícil. Eu não conseguia decorar texto, eu me achava canastrona nos ensaios. Eu chorava muito, eu dizia, ai meu Deus, eu tô muito canastrona, eu tô ruim. As pessoas vão falar. Eu acho que é a questão do ator, né, de ficar assim, se cobrando muito. Como era meu primeiro espetáculo, eu disse, não, porque se eu ficar famosa por ser canastrona, eu não vou fazer mais papel em nada. Aí, assim, eu peguei e fiquei muito tensa, mas eu tive a ajuda dos meus amigos, né? Eu tive muita ajuda deles, eles me ajudaram muito. Não, Liz, se solta e faz. E assim, até o ensaio, até o dia do ensaio, eu tava tensa. No ensaio, eu disse assim: ah, eu não vou falar um palavrão, mas foi aquele palavrão. Eu disse: sabe de uma coisa? Eu vou fazer e pronto. Nossa, aí eu fiquei sabendo, né? Eu não gosto de me assistir, mas foi gravado, né? Porque a Fiandeiros grava. Mas assim, eu sim. fui aplaudida de pé. Todo mundo falou muito bem. Disse que o muro foi super engraçado. Falaram muito do meu personagem. Foi muito legal. Aconteceu algumas coisas durante a apresentação, uma atriz esqueceu o texto, aí eu fiquei com muito medo que eu esquecesse o meu, não esqueci, mas aí como a gente aprendeu a brincar com isso, eu ajudei ela e ninguém percebeu, então, porque isso acontece, né? Principalmente em estreia, né? Natural. Mas como a gente sabe que no teatro segue, não pode voltar. Mas foi maravilhoso, assim. Me tirou totalmente da zona de conforto e também eu trabalhei meu ego. Muito, muito. Né? Eu comecei a ler sobre o ofício do ator e eu percebi que o nosso corpo, nosso rosto, nosso cabelo é um empréstimo. É tudo um empréstimo. A partir do momento que você se coloca num papel, você não é mais Liz naquele momento. Você é aquele personagem e você tem que se despir desse ego, porque senão você não está vivendo o personagem, vai ser você, né? É Mas foi incrível. verdade. É verdade. E esse é o trabalho da atriz, do ator, não é isso? E que a cada personagem que você for fazer é um novo desafio. O Sim, nervosismo vai ser o mesmo, por mais experiência que você tenha. E é isso que nos move a vontade de fazer de novo, não é verdade? é verdade. É verdade. Esse espetáculo aí que você estreou, ele estreou em que mês? Você começou esse curso mais ou menos em que mês? Em 2020. Isso foi. Ele estreou acho que foi 2021, acho que não foi 2020, não, porque nós ainda estávamos na pandemia, né? Foi em Certo. 2021. Estreou no dia 12 de junho, Dia dos Namorados. Nossa, Dia dos Namorados, eu estava lá com meu namorado na época, que era Felipe, ele na plateia e eu vestida de menino e ele me esperando. maravilha, mas ele estava namorando uma atriz, é isso mesmo. Sim, foi isso, assim. Então, foi dia 12 de junho e foi, assim, para mim foi uma experiência maravilhosa. Acredito. Então, em 2023 você está completando 2 anos como atriz. Você estreou como atriz. Foi a Isso. primeira vez que você entrou no palco, no palco de um teatro, ou num teatro, ou não? Você já tinha entrado antes? Como eu te falei, né, eu fiz letras e eu sempre trouxe a arte, assim, hoje eu sei que de forma muito crua. Lá em Arco Verde, onde eu estudei letras em inglês, tinha um teatro pequeno e nós tínhamos um trabalho de conclusão assim da cadeira que era para a gente falar de algo, né, de um texto, algo. E aí eu trouxe aquela música. Preparem seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão. E aí eu trouxe essa música, né, que
foi escrita na época da ditadura. E aí, em vez de só apresentar, como eu sempre tive o bichinho da arte, eu disse à minha professora, eu quero fazer um monólogo, eu posso? Ela disse, pode, claro. E aí eu me apresentei, agora sim, eu não sabia nada de técnica, de luz, de não ficar de costa para público, eu não sabia de nada. Mas eu, como a gente fala popularmente, meti a cara e eu peguei a música. Eu sempre fui apaixonada por essas músicas que falam desses movimentos, né, que a gente passou. Então, eu fui, peguei a música, peguei todo o contexto, comecei apresentando já no teatro para os meus amigos de letras em inglês nessa época. E assim, e ela se emocionou, chorou muito e eu foi assim, foi a minha primeira vez no palco do teatro, mas eu fui roteirista, eu montei a peça, que não foi peça, foi um monólogo, né? Eu fiz tudo. Eu peguei e disse assim, vou fazer. Não tem nenhum ator aqui mesmo, é todo mundo iniciante de letras, então eu foi assim, mas a primeira vez assim, em algo realmente profissionalmente com a Dani, né, que é uma diretora maravilhosa, me ajudou muito, foi na Fiandeiros, que já era um sonho meu estudar na Fiandeiros há muito tempo, né? Porque eles são Acredito. referentes. E como eu falei, eu fiquei tão emocionada que eu quase caí. E aí foi a primeira vez, foi com a Fiandeiros mesmo, assim, a primeira vez com técnica, com direção, com luz, maquiagem. Eu também maquiei em Sonho de uma Noite de Verão, então as fadas fui eu que maquiei, minha maquiagem fui eu que fiz, que eu não me lembro o nome dela, mas acho que é Helena. Helena, fui eu que maquiei também. Eu saí maquiando um monte de ator. Eu sempre gostei Maravilha. de fazer isso também. Que também é o papel do artista, né? Que as pessoas acham, quem não é artista, quem não é ator, quando vai assistir um espetáculo, acha que o ator é só ator, mas não é, né? É justamente isso aí que você está falando, a gente faz tudo. A gente ajuda na contra-regra, a arrumar o cenário, a ajeitar a iluminação, a fazer as marcações. Não é o que precisar, estamos tentando fazer, Sim, ajudar o outro, ajudar o grupo em si. E o papel do artista é isso aí mesmo. E é isso, eu acho que é isso que nos encanta tanto. É tão gostoso. é, Não é verdade? Fica sempre com sabor de quero mais. o mundo da arte é um mundo muito mágico. É muito mágico. A arte, eu acho que não tem nada como. Essa frase não é minha, né? É de Gilberto Gil, nosso querido Gilberto Gil, mas a arte não tem nada de extraordinário. Ela é muito ordinária. Porque a gente precisa da arte. Né? A gente precisa de música, a gente precisa assistir um filme, uma novela, uma peça de teatro, ver um palhaço. Então, assim, a arte, ela nos faz sair do nosso senso comum de que a gente é apenas seres operacionais, né? E sem a arte não existiria vida. A vida seria um caos completo, porque imagina um mundo sem arte, como Com seria, certeza. né? Como seria ruim. E eu sou completamente apaixonada por todas as linguagens de arte. Assim, eu gosto muito de cantar, acho que eu me comunico bem na questão do canto, é uma forma que eu vejo assim, que perpassa a questão de ter voz bonita, ser afinado, ou melodia. Eu acho que a música, ela é um meio também que ela toca as pessoas de uma forma diferente, Com né? certeza. As peças de teatro que eu tenho feito, todas eu canto. Sua voz é linda. Ah, muito obrigada, muito obrigada. Essa que você cantou, essa música aí você cantou no Retratos de Chumbo também, que você participou? Não, Retratos de Chumbo, eu sou atriz coringa, né? Porque é uma peça linda, nossa. O que eu tenho para falar do grupo João Teimoso, de Oséias, Shell, Laís, Jéssica, todo mundo. Eu só tenho coisas maravilhosas a falar. A música que eu canto, que nós cantamos, né? As três atrizes,
aquela música do Chico, né? Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão, o tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. Né, que o Retratos de Chumbo, eu fui fazendo Teatro do Amanhã com Rodrigo Hermínio, que também já foi meu diretor maravilhoso. O Gozéias me assistiu e perguntou se eu não queria participar do teste, né? E fiz o teste. Fui muito acolhida por Shell Amorim, que é uma pessoa assim, nossa, sabe? Eu não tenho o que falar daquela mulher. Ela é maravilhosa, ela é uma produtora maravilhosa, ela é uma atriz maravilhosa, ela faz a gente tirar de lá de dentro o nosso ator, nossa atriz, sabe? Ela tem uma entrega assim gigante, é uma cantora também maravilhosa. E aí eu fiz junto com outras meninas, e aí eu passei, só que é muito difícil, né? É muito difícil a gente fazer um papel onde fala de pessoas reais, né? Fala de Verdade. pessoas reais. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande porque você está falando de pessoas que existem, né? Muitas existiram e existem. Então, é muito melindroso, assim. Então, eu ainda estou na preparação para viver esse personagem, mas eu acho que o Retrato de Chumbo é uma peça, assim, que ela é necessária, sabe? É necessário a gente falar desse tema, é necessário a gente falar de temas que às vezes incomodam, né? Eu acho que a arte, ela incomoda, né? Isso. A arte, ela não é só entretenimento, mas ela incomoda, né? E é isso. A peça Retratos de Chumbo, ela é uma obra de arte do Oséias, que eu sou suspeita a falar, mas a visão que ele teve, assim, todo o cuidado, a pesquisa, né, que levou muitos anos com as pessoas, com os parentes, né, do Fernando Santa Cruz, e da mãe, e com todas as mulheres que passaram por esse período, é de muita responsabilidade, assim, ele tem um olhar, acho que muito bonito sobre a força que elas tiveram, mesmo apesar de estarem vivendo uma situação tão difícil. Como é o seu personagem nesse espetáculo? Meu personagem é uma mulher que assim, as personagens elas não são representantes de uma pessoa, mas elas representam várias mulheres que passaram pelo período da ditadura militar, que foram presas, né, torturadas e sequestradas e passaram por tudo isso. Muitas sobreviveram e muitas não sobreviveram, mas é muito importante a gente falar sobre a luta delas nesse período e como elas enfrentaram essa situação. Então, minha personagem, ela é a mistura de várias pessoas, várias mulheres que passaram por muitas dificuldades e torturas e sequestro e tudo mais. E aí a peça, ela foca na relação também de amizade que essas mulheres acabaram tendo, porque assim, é muito difícil você passar por uma situação daquela, né? Nós temos, como o Oséias pensa muito na questão de representar de verdade a vivência delas, então nós temos algumas cenas de nudez, na verdade toda, a grande maioria, mas uma nudez que não é gratuita, né? Uma nudez que é porque as mulheres realmente elas eram torturadas daquela forma, porque era a primeira forma de humilhar, né? Assim, deixar você assim. Então, a minha personagem, ela passa por situações terríveis, de vários abusos, né, psicológicos,
físicos, sexuais e tal, mas ela se apoia nas outras mulheres ali, daquela que estavam vivendo aquela situação, e elas adquirem uma força, né? E essa peça, ela é muito relevante, ela é muito tocante, porque não faz muito tempo nós vivemos com um presidente que dizia que nós não tivemos ditadura, né? Foi revolução e que só morreu quem era vagabundo, quem não fazia nada. E a gente sabe que, pronto, tem uma personagem mesmo na peça que ela não participava de nada, ela era apenas da pastoral da criança. Mas professores, jornalistas, qualquer pessoa ligada a algo que a gente chama hoje de áreas humanas, né, já era visto como vagabundo e delinquente, subversivo e tudo isso. Então, essas mulheres, elas, apesar da dor, né, que é retrato de chumbo, as rosas que venceram os canhões. Apesar de tudo isso, elas encontraram força para passar por aquela situação e para dizer também ao público que não é falando de coisas que já passou. Não já passou, porque se tivesse realmente passado, nós não seríamos, não teríamos um ex-presidente que falava abertamente que isso nunca aconteceu, né? Então, assim, além da dor de você ter sido violentada, sequestrada e tudo mais, você tem que provar que o que você viveu é verdade, que você não é louca, né? Você não está perturbada, você realmente passou por aquilo, né? Então, é um papel, assim, difícil, mas a peça que vai estar agora em outubro, 7, 8, 14 e 15. Isso. No Teatro Está entre temporada, não é isso? Se não me engano, o Teatro Emílio Borba Filho, não é isso? Emílio Borba Filho. Tá linda a peça, né? Eu ainda não vou estrear, mas eu vou estar ali nos bastidores junto com as minhas amigas. E tá lindo, assim, tá muito bonita a peça, tá realmente de uma delicadeza. O Oséias, ele tem uma visão muito bonita. A construção que foi feita foi muito bonito, né? Eu já cheguei com a peça toda montada, eles já tinham estado em cartaz há um tempo, mas assim, o trabalho realmente é muito bonito, né? Faz a gente refletir muito sobre esses temas. Sobre a nossa história, né? Infelizmente, a ditadura é uma mancha na nossa história, mas sim, fazer o quê, né? Não tem como negar, né? E é bom que essa história seja contada e recontada várias vezes, para que a gente aprenda a nossa história e saibamos nos defender, né? Isso do que vem por aí, do futuro. E para as novas gerações que vão chegando também, aprender a se defender. Porque a melhor arma é a informação, não é verdade? Verdade. E esse personagem que você vai fazer agora no Retratos de Chumbo, que você não vai estrear agora, mas está se preparando. Sim. Como é que você está trabalhando a sua preparação do personagem? Então, a preparação, eu já conhecia bastante sobre ditadura militar, porque eu sempre fui muito libriana, né? Então, libriana tem um senso de justiça muito grande, né? Eu sempre fui muito entusiasta em conhecer a história do nosso país e a não tomar partido, não ficar assim, não ser extremista, né? Então, quando eu fazia letras, que tinha alguma aula vaga, eu vivia socada na biblioteca, estudando. E aí eu estudei muito, me aprofundei, li várias revistas da época que falavam sobre os presos políticos, os presos que sumiam e que os corpos nunca tinham sido encontrados, né? Eu li A Guerrilha do Araguaia, então eu já tinha eu li Batismo de Sangue, na época eu fiquei 2 dias sem dormir. Nossa! Porque o Batismo de Sangue, como eu sou uma pessoa muito sensível, o Batismo de Sangue, o livro, ele é muito pesado, porque ele fala como uma pessoa se sentiu, né? Que o batismo de sangue é a história dos freis
que foram presos porque eles acolhiam os subversivos. E aí, quando o doicode ou o DOPS pegava, prendia. Então, eu li tudo e eu fiquei muito mal. E eu disse assim, nossa, eu já estudei tudo que eu tinha de estudar, eu já sei que não existiu bonzinho nem malzinho, existiram dois lados extremos. E aí, quando eu fui fazer o teste com Oséias, eu já tinha muita noção da história. Só que você ter noção da história é uma coisa, você viver uma personagem real é outra, totalmente diferente, né? E aí, eu, além de muitas leituras e de tentar, assim, me colocar no lugar dessas mulheres, a gente também, eu tenho trabalhado com uma Shell, que além de uma atriz maravilhosa, é uma produtora incrível, né? Uma Ela cantora ajuda muito. maravilhosa também. É uma cantora maravilhosa também, é uma artista completa, né? Isso. Não tenho o que falar. Uma voz Shell, linda também. ela é uma artista completa. Então a Shell, ela tem uma sensibilidade muito grande, ela ajuda muito a gente nesse processo. Ela nos acolhe muito, porque não é fácil. Você tem um limiar, assim, tem um limite que ela sempre diz assim, olha, cuidado para não passar do limite, para não ficar devastada, né? Então é por isso que eu não me senti neste momento preparada ainda para viver essa personagem, porque eu sou uma artista que eu gosto muito de entregar a verdade, sabe? Eu quando eu percebo que não está vindo de dentro, eu meio que digo assim, não, vamos estudar mais, deixa eu estudar mais, deixa eu ver como é que eu posso encontrar essa verdade dessa mulher ou dessas mulheres. Porque as famílias, elas vão assistir Sim. a peça, né? Então, imagina você ser parente de alguém que foi presa, foi torturada, e você vê uma pessoa ali que não está passando verdade. Então, é algo muito delicado, né? Algo que a gente... Desafiador mais uma vez, né? É muito, muito. Eu acho que é a mais desafiadora, assim, de tudo que eu já fiz. Eu fiz o Teatro do Amanhã com o Rodrigo e eu fazia 3 personagens. Também não era fácil. No mesmo E eu, espetáculo. no mesmo espetáculo, E aí? 3 personagens. E eu cantava, né? Rodrigo Hermínio também, ele gosta de desafiar os atores. Ele gosta de desafiar os atores. E aí foi muito difícil também, né? Que foi Narrativas de uma História de Fé, onde ele colocou o realismo, né, do Stanislavski e botou também outras coisas, uma pitada disso, uma pitada daquilo. Então ficou um espetáculo muito bonito de se ver, muito. Então foi um personagem lindo, lindo, foi uma peça linda, Narrativas de uma História de Fé, mas foi também bem desafiador. Eu nunca peguei nada assim, ai, que bom, que legal, que coisa Isso é tranquila. bom. Isso Sim, é ótimo. é muito bom, né? É muito bom porque nos enriquece como atores, né? Nos enriquece muito como atores. Sempre. E é isso. Aí a última peça que eu fiz agora, esse ano, foi com o Rodrigo Hermínio também, que aí foi a palavra progresso soa terrivelmente falsa na boca da minha mãe. Onde, a priori, eu ia ser uma senhora, mas a atriz não pôde, foi embora de Pernambuco, e aí eu fiz a mãe. Nossa, foi... Eu Sua sou primeira mãe. mãe. Foi minha primeira mãe e foi muito difícil. A palavra progresso é um clássico, né? Já foi montada várias vezes, né? Que conta a história ali de uma guerra e o filho deles some e eles ficam perdidamente assim, aterrorizados e querem achar os ossos para enterrar.
né? Só que assim, não é uma coisa linear, assim, não é uma coisa fácil de você representar no teatro. Porque E mais um personagem polêmico também, né? sim, mais um personagem polêmico, porque ela, assim, ela fica nos dois extremos. Ora ela tá louca, né? A dor de perder o filho, de não encontrar os ossos do filho, deixa ela muito perturbada. Ora ela ficava apática. E então era um personagem muito denso, né? Que precisava que eu andasse por todos esses caminhos. Também foi muito desafiador, também foi muito difícil, porque eu cantei, né, também, e aí você vem de uma cena onde você está chorando há uns 5 minutos, para depois você cantar a capela Não sem é microfone, fácil. onde a voz está embargada, você tem muito choro nasalizado aqui. É uma coisa bem, não foi uma coisa muito fácil, né? Mas foi muito rico também. Foi algo muito rico. Foi algo muito. Acredito. Deve ter ficado belíssimo. Sim, sim, ficou muito, muito bonito. O Rodrigo ele monta essas peças como conclusão dos cursos, né? E em cada módulo ele faz uma peça diferente. E com ele eu sempre vivi o meu lugar de fala, assim, o meu lugar que é o confortável, entre aspas, que é o drama, né? Mas assim, o drama também não é confortável, porque fazer as pessoas se emocionarem, levar a verdade, a pessoa dizer assim, uma mãe, ela foi me abraçar no final, ela disse, ela chorando, ela disse assim, nossa, por um momento eu esqueci que era uma peça. E eu Ela se vi. identificou com o teu personagem. Ela se identificou, ela disse, por um momento eu esqueci que era uma peça e eu chorei como mãe que sou, né? Chorei como mãe que sou. E aí eu disse, nossa, então foi muito bom. Graças a Deus, graças a todos os deuses do teatro que eu consegui passar isso para você, né? Porque imagina a pessoa vir rindo e dizer, foi bom. Então, as mães que estavam na plateia, elas vinham falar comigo assim, eu esqueci, Liz, que era uma peça. E Eu como você esqueci. se sentiu com esses comentários, elogiando seu personagem? Eu senti uma coisa de dever cumprido, né? Assim, que não era loucura da minha cabeça, porque quando a gente não se torna uma grande atriz de sucesso, assim, reconhecido nacionalmente, logo jovem, às vezes a gente fica se questionando assim, será que eu tenho esse talento? Será que isso não é coisa da minha cabeça? Será que eu não estou romantizando? Porque todo mundo agora quer ser artista. E não é isso. E eu também acredito que o sucesso é algo muito relativo, né? Nem todos os atores vão para Hollywood, nem todos os atores vão para Globo. Então, se Sim. você é um ator que você consegue passar a verdade, que você consegue mexer com o seu público vai lá assistir e ele sai. Se é para rir, ele sai às gargalhadas. Se é para chorar, ele sai se acabando de chorar. Então, você está fazendo o que você nasceu para fazer, que é o E isso seu já ofício. é sucesso. E isso já é sucesso. Com É porque a gente certeza. tem uma visão de sucesso muito hollywoodiana, né? É, exato. E, e a gente sabe que não é, mas foi muito gratificante, assim. Isso. Só o fato de você estar estudando um personagem, que não são todos os artistas que nós conhecemos, que no momento estão trabalhando na sua área. Só o fato de estar trabalhando na sua área já é sucesso. E Sim, você está num espetáculo e você abriu a casa junto com um grupo e lotou o teatro, já é sucesso. E quando termina a apresentação, o público te aplaude de pé, isso é sucesso. E como você falou aí, que as mães iam elogiar você após a sua apresentação, isso é sucesso, Liz. Não é verdade? sim, né? Aí, cada vez mais sucesso, tudo depende do nosso trabalho, do nosso esforço.
né, do nosso reconhecimento. Mas eu aposto que quando você saiu do teatro todas as vezes, em todas as apresentações, como é que seu coração se sentia? Confortável. Sim, muito, muito. Acho que a casa do ator é o teatro, né? É a escola do ator é o teatro. Não adianta, você pode fazer, sei lá, Tarantino, pode fazer Steven Spielberg, pode fazer o que for, né? É no teatro que a gente aprende o ofício de ser ator, né? Porque no teatro deu errado, se der errado, você vai ter que Continua. continuar. Então, não tem isso de corta, bora fazer de novo. Exatamente, é ao vivo. É ao vivo. E isso é algo muito desafiador, porque você se cobra muito. Então, assim, eu nunca entrei para fazer um personagem onde eu disse, ah, tá de boa, eu sei. Não, eu sempre vivia com o coração na mão, assim, dizer, meu Deus do céu, e se eu esquecer o texto? E se eu não passar a verdade? E se eu não me entregar? Então, é tanto que uma coisa que uma atriz me disse, uma atriz já que já tem um tempo, sabe? Ela falou assim, Liz, tu tem uma coisa que é muito bonita e que a gente não vê mais. Quando tu tá no personagem, que a peça acabou, tu não sai assim. Pá, saí. Tu consegue ficar concentrada um tempo naquele personagem. Eu disse, é porque, veja, se, vamos lá, eu tenho um personagem e vai ter um determinado momento que a luz vai cortar, vai sair de mim, vai para outro personagem. Se eu me desmontar durante a peça, eu não volto mais. Não tem como você voltar, desmontei, agora eu sou Liz, não sou mais a mãe. Quando a luz vier, eu sou mãe de novo. Não é assim que funciona, pelo menos não para mim. O meu processo interno é que, assim, se eu vou fazer a personagem ou o personagem, seja com humor, seja com... Eu viro, se eu vou fazer um menino, eu viro um menino aquele tempo e fico um menino aquele tempo todinho ali. E quando acaba, eu ainda tenho um delay, assim, que eu digo, não, calma, que a alma ainda tá voltando pro corpo. Tem o seu tempo. A alma ainda tá voltando, vai voltar. Aí às vezes eu tô assim com a cara bem triste. Aí as pessoas dizem, o que é? Tu não gostou da peça? Não, eu digo, não, calma, é que eu tô ainda na emoção. Não sou eu ainda. Eu tô tentando voltar, tô tentando voltar. Desses personagens que você já fez, Liz, tem algum que mexeu muito com você, que te marcou? Todos foram personagens marcantes. Sim. Mas qual que te deixou uma marca? Olha, assim, acho que me deixou uma marca muito profunda, que foi muito bonito, foi a do Narrativas de Fé, que eu fazia Sofia, que era uma mulher que de família abastada, muito rica, só que ela sofria violência doméstica com o marido. E eu sofri violência doméstica, né? Há um tempo atrás. Então, era assim. E a personagem, ela saía dessa situação. Ela saía dessa situação e ela conseguia dar a volta por cima e ela conseguia se redescobrir a identidade dela. E aí foi muito marcante para mim, porque parecia com a minha história. E teve uma parte do Narrativas de Fé que eu cantei Anjos para Quem Tem Fé, do Rapa, e o Rodrigo Hermínio perguntou assim, ele perguntava pra gente, o que é para você ter fé? E aí eu falei, né, com a casa cheia, que ter fé para mim era acreditar que mesmo depois de mais de 20 anos, que eu falava que eu ia ser atriz com 9. Com 9 anos eu já dizia, eu sou atriz, eu sou artista, eu nasci artista, eu vou ser artista. Não adianta, eu sou artista, sou artista, sou artista. E eu disse assim, ter fé para mim é você acreditar que mesmo depois de mais de 20 anos, você está recuperando seu sonho e você está fazendo o que você nasceu para fazer. E aí eu me segurei para não chorar, porque ainda ia cantar Anjos para Quem Tem Fé, do Rapa, né, que o Rodrigo sempre me bota para cantar. Acho que ele gosta da minha voz. Ele sempre me bota para cantar, o Rodrigo.
E aí foi assim muito marcante para mim, porque ela tinha falas que, claro, assim, tem uma diferença, né? Porque eu não vim de família rica, não era herdeira de nada, enfim. Mas tinha coisas muito parecidas. Então, claro que eu separei as coisas para não me colocar a minha vivência ali, assim, para não confundir as coisas. Mas nós usávamos uma camisa que foi pintada por uma atriz também, e na minha camisa tinha um casulo e uma borboleta florescendo, né? Até as fotos estão no meu Instagram. Tinha uma borboleta florescendo. E aí parecia muito com a minha história. Parecia muito, porque era isso, assim, sabe? É você ter que provar para os outros que você é artista. É muito difícil, né? Você dizer assim, quando você não tem o apoio da sua família ou do seu companheiro, você tem que estar provando que você é artista. E isso não vai tirar você, por exemplo, de errar. Você pode errar como ator, você pode errar como cantora, né? É natural. É natural, faz parte, vai depender de várias coisas, né? Mas você fica o tempo inteiro dizendo, não, eu tenho dom, eu sou artista. E eu acho que na questão das profissões, eu acho que é uma das poucas profissões que o tempo inteiro você tem que provar que você é artista, Mas né? você é um artista. Sim, sim, mas na Você é época uma que atriz, você é uma cantora, mas veja só, a gente assim, estamos em 2023, você tem quantos anos? eu tenho 36. Então, aos 36 anos, você não precisa mais provar nada para ninguém. Você já tem o Sim, seu trabalho, já tem a sua cabeça feita, não é isso? Você está numa fase da vida que você tem que fazer o que você ama, e você ama fazer arte, é isso que importa. A família não aceitar, ou a família não aceitar, entre aspas, né? Que assim, não acompanham, mas eles chegam a acompanhar as suas apresentações, a sua família. não, Sim, mas eu você faz do mesmo jeito. faço. Então, eles não acompanham, mas você faz divinamente, não Obrigada. é isso? Isso. Então, eu não vi você em cena ainda, mas eu quero assistir com certeza em breve. Eu Principalmente quando espero, você for estrear no Retratos de Chumbo, eu quero assistir. Quero ver espero se eu que você vá, viu? Por favor. vou assistir, com certeza. Sua voz é linda, Obrigada. maravilhosa. E do que você está falando dos personagens, eu estou amando. Né? E do que eu já sei dos seus trabalhos, do que eu já venho acompanhando, eu gosto muito do seu trabalho. Você, no total, já fez quantos espetáculos desses 2 anos? Eu acho que agora, com o Retratos de Chumbo, quando eu estrear, serão 5. 5 espetáculos. No caso, você é atriz e é cantora, mas você também compõe? Componho. Eu tenho algumas músicas que eu quero gravar, né? Quero fazer, lançá-las. E é um sonho, né? Porque a gente sabe que um artista hoje, independente, lançar um single no Brasil sem ter uma gravadora, é um negócio assim, é um tiro no escuro, né? Mas com a internet, muita coisa ficou mais fácil. Você pode lançar uma música e jogar na rede. Sim. Essas músicas, elas. Eu sou uma pessoa muito assim, romântica, sabe? Ainda muito romântica, gosto muito, ainda acredito na monogamia, tudo isso. E essas músicas, elas foram escritas para um amor, né? Uma pessoa que entrou na minha vida e que existe um antes dessa pessoa e um depois. Essa pessoa fez uma revolução, assim, muito grande. Me ajudou a crescer muito como ser humano, né? Não foi apenas um relacionamento. Foi um relacionamento que a pessoa me ensinou muito a ser o que eu já queria ser, a a viver do que eu realmente acredito ter nascido para isso.
Então eu escrevi. E uma das músicas, né, porque eu não posso dar muito spoiler, que a gente sabe que hoje em dia, antes de você lançar, uma das músicas ela fala, foi em, eu não sei se você se lembra, na época que o deputado Marco Feliciano, ele queria que a questão gay fosse uma doença. Ele queria colocar, Lembro. então, ele queria refazer, porque até 1991, se eu não me engano, ser gay ainda era visto como doença no Brasil, ser LGBT, né? Porque aí a gente vai Horrível. abrir um leque de LGBTQIA+, e todas as siglas que eles gostam e têm necessidade de usar. Então, era uma doença. E depois de 91 já não era mais. Mas Marco Feliciano, não me lembro o ano, ele foi para a Câmara para tentar, para o Senado, para tentar fazer com que isso voltasse a ser uma doença. E aí, eu fui acordada de meia-noite, como eu sou espírita, eu acredito, né, na espiritualidade, eu fui acordada de meia-noite para escrever. E aí eu escrevi uma música que falava sobre essa questão, que não era doença, que não deveria ser tratado como doença, e que as pessoas deveriam se preocupar mais com a sua vida do que com a vida do outro, e que isso era Verdade. um desserviço para a sociedade, né? Você, com tantas pautas mais importantes, você entrar num cenário para falar de algo que não vai fazer diferença alguma para a sua vida, vai fazer para o outro que já sofre com preconceito e discriminação, Verdade. e aí você quer colocar como doença de novo, né? Então, eu fui acordada e eu escrevi. E foi a minha Na primeira, realidade, o doente era ele, né? O doente é ele. o doente é ele. Foi a minha primeira composição. E aí eu comecei a escrever. Depois veio a melodia na minha cabeça, junto com tudo, com letra. Eu disse, eita, opa, já a primeira. Aí saiu a primeira, essa primeira música. Eu deixei ela guardadinha, ela tá ali guardadinha, porque eu tenho planos para para um clipe com ela, com todos as siglas, né, do Aham. LGBTQIA+, eu tenho Interessante. projetos para essa música, Mas é uma música e foi assim, alegre ou é uma música romântica? não é uma música alegre, é uma música bem para cima, mas é uma música que fala sobre essa questão de querer calar a voz dessas pessoas que já passam a vida inteira tentando, né? Tentando, eu acho que ficar ali normal como a gente. Não, acho que eles não querem ser mais nem menos, querem viver a vida Exato. normal, Só sabe? querem respeito. Como diz Só Lulu, respeito. toda forma de amor é válida, né? Com Então, certeza. não tem. Eu acho isso uma coisa assim tão ultrapassada, sabe? Você ficar Verdade. se preocupando se o outro é pan, bi, isso, aquilo, não sei o que, é a vida do outro. Então, não vai fazer diferença para você. Só tenho que respeitar. Isso. E no total, e no caso, isso aí é um projeto para 2024. Essas músicas, a gravação dessas músicas. Você vai gravar uma música, duas, ou vai gravar um álbum, um mini álbum? O que é que vem por aí? Fala que eu quero saber, estou curiosa. Olha, eu tenho planos, eu queria fazer um álbum, né? Não sei se quando esse projeto ele for nascer, esse filho, se vai vir um álbum, um single, mas a gente tem planos assim para isso mesmo. São músicas que falam muito de como eu sinto as coisas, né? Então, assim, não é nada balada, nem. Porque eu não tenho essa vivência. Eu sempre fui uma pessoa de passar longos anos namorando ou casada. Então, são músicas que falam realmente do amor. E do amor, assim, eu acho que acima de tudo, sem essa expectativa da perfeição, né? De que o outro tem que ser perfeito, né? Enfim,
eu acho que é isso, assim. As músicas são... Eu não posso falar que elas são feias, porque eu acho elas lindas. Minhas filhas são lindas, né? Mas Quero ouvir todas. ela vai na contramão do que está fazendo sucesso. Elas não é para dançar, assim, não é para vamos para balada. É uma música, são músicas românticas, músicas alegres, são alegres, umas nem tanto, Para né? refletir. Umas daquela dor que a gente às vezes sente quando alguém vai embora. E é isso. Mas isso é gostoso demais. O amor é o que move a gente, né? Que move o mundo. Não é verdade? É verdade. E é isso que importa. Com certeza é. Mas você acha que você lança quando? Primeiro semestre de 2024, segundo semestre? Olha, eu queria muito que fosse no primeiro. Não sei se a gente consegue lançar, né? Porque tem toda uma coisa, né? Hoje em dia, para lançar música, mesmo tendo todas as plataformas aí disponíveis e tal, mas é algo que, como eu sou uma pessoa, tento pelo menos, né? Não vou dizer que eu tento ser espiritualizada, tem um tempo, né? É um tempo que a gente planta a semente para ela germinar e dar um lindo fruto, né? E Então, eu espero que com a espiritualidade que esse fruto nasça logo, minhas filhas também acho, nasçam, você me deixou curiosa. porque realmente foi algo que veio do coração, assim. Não foi uma coisa de, vou fazer uma música para fazer sucesso. Não, foi em um momento que eu estava muito mal pela partida de um amor. E eu comecei a escrever, sempre gostei muito de escrever, de literatura, e eu comecei a escrever. E aí saiu. E a outra foi quando eu me apaixonei por essa pessoa. Quando eu me apaixonei por essa pessoa, meio que ele fez assim, eu ficar com aquela coisa meio adolescente, borboletas no estômago, aquela coisa bem adolescente de você querer ficar todo dia, né? Conversas que nunca acabavam. Dois signos de ar, né? Libra e Gêmeos. Então, a gente tinha conversas intermináveis sobre todos os assuntos. E aí eu escrevi para essa pessoa essa música que era uma forma de homenagear o meu amor por ele. As músicas devem ser belíssimas, então. Que as músicas normalmente são realmente produzidas naquele momento de sofrência. E as músicas normalmente são belíssimas. Quando falam de amor, são maravilhosas. Quero ouvir todas. Liz, você é a única artista da sua família? Sim. Assim, todas as pessoas que eu conheço da minha família, que minha família é uma família grande, minha avó teve 17 filhos. Nossa! 17 filhos. E aí eu tenho alguns primos e eu conheço acho que quase todo mundo. Eu sou a única, eu sou a ovelha negra da família. A artista, né? Eu tenho aí administrador, advogado, professor. Eu tenho várias pessoas da minha família com profissões normais. Mas eu sou a única. Eu fiz gastronomia, fiz letras, mas não adianta. Eu acho que assim, eu sou muito grata à gastronomia, muito grata, muito. É uma arte também. Você exerce letras e gastronomia? Gastronomia eu exerci por um tempo, né? Dei aula, né? E dei aula por vários projetos. Eu dei aula pela ActionAid, que é alemã e americana, pelo Greenpeace, né? Eu trabalhei também, dei aulas para um grupo chamado Caranguejo Tabaiares, que fica ali em Afogados, que eles moram ali nos arredores do Clube Esporte, e aquela área ela é muito disputada, né? A prefeitura sempre quer aquela área, e eles moram ali desde da época dos avós, bisavós e tal. E o Greenpeace, eles têm uma horta comunitária, e o Greenpeace viu essa horta, gostou muito dessa horta,
e mandou um projeto para eles. E aí eu fui Para ensinar convidada. eles a trabalhar com essa horta que ele já tem. Sim. Então eu fui convidada para ensinar as mulheres, né, dali da comunidade Caranguejo Tabaiares a cozinhar. Então a gente fez receitas veganas, nós usamos hortaliças e legumes da própria horta. Aí eu ensinei toda a questão teórica, prática e de precificação, montagem de prato, tudo, que a gastronomia também é uma arte. Fiz todo esse Sim. projeto, né? A gente fez esse projeto e doces e salgados e comida também trivial do dia a dia. Então elas aprenderam lá, elas aprenderam a cozinhar e muitas delas até hoje vivem desse projeto. Eu tenho um Instagram que eu não estou movimentando muito porque agora estou dedicada 100% à arte, né? Que é o chefe Rafaela Rosa, que aí tem o meu nome de batismo. E aí nesse Instagram tem todos os trabalhos que eu já fiz como chefe de cozinha. Meus E por que trabalhos. você desistiu de trabalhar com culinária, Não, eu com não gastronomia? desisti. Assim, eu não desisti. A questão é que a gastronomia, ela requer, assim como as artes, muitas horas. Você trabalha Dedicação. 15 horas, 16 horas, entendeu? Eu já cheguei a trabalhar 18 horas. Nossa. Então, Aí você é, fez o quê? Deu um tempo nessa área. então, eu trabalhava com esses projetos também, né? Esses projetos, assim, eu sou geralmente chamada pelos, uns a gente passa por uma licitação mesmo, e aí, às vezes a gente vence, às vezes não. Outras a gente recebe o convite, né, para participar, porque geralmente quando o chefe já trabalhou, como são em comunidades, requer muito a questão da sua disponibilidade em ir até as áreas ali das comunidades, de você às vezes ir comprar todo o material, né, todos os utensílios, todos os insumos, tudo. E não é todo mundo que gosta de fazer isso. Às vezes a pessoa só quer ir lá dar sua aula e vir embora. Então, às vezes, eu sou chamada também. Só que, assim, para hoje, eu estou dedicada às artes. Então, não vou, não quero trabalhar, digamos assim, em restaurante de ninguém. Porque a gente sabe, você vai trabalhar ali no mínimo 10 horas, 12 horas. E aí eu não vou ter tempo para o teatro, né? Com certeza. E restaurante é de domingo a domingo, né? É, Normalmente. restaurante de domingo, domingo, feriado, carnaval, Natal, Páscoa. Então, assim, quando a gente, ator, está trabalhando, eles também estão. Exato. Aí não tem como, eu tinha que decidir. Então, eu sou muito grata à gastronomia, sei cozinhar muito bem, adoro cozinhar. Quando eu vou fazer peça de teatro, às vezes eu levo minhas comidas digo, eu trouxe um bolo para os atores comerem, não sei o quê. Maravilha. É porque eu gosto, né, de cuidar, assim, mas, assim, é uma arte, mas foi um período, mais uma aprendizagem, né, mais uma aprendizagem para a gente e também me ensinou a disciplina, me ensinou o ego, porque muitos chefes têm um ego infladíssimo, então Natural do ser humano. eu aprendi a não ter esse ego, né? Nem como chefe, nem como artista. Quando eu me proponho a fazer um trabalho, tento me despir do ego. A gente sabe que às vezes não é possível totalmente, mas eu tento me despir totalmente do ego e me entregar. Dizer assim, não, eu estou entregue e agora seja o que Deus quiser. Você continua trabalhando com letras? Letras em inglês, né? Eu dou aula numa escola aqui perto de onde eu moro. Dou aula e dou ali aquele que a gente chama de acompanhamento pedagógico, né? Que são para aqueles alunos que as mães querem que ele tenha alguém com atenção, com carinho, com cuidado. Como a gente sabe que a vida de ser artista não é fácil, Isso, principalmente no Brasil, principalmente no Nordeste, né? verdade. É Aí difícil viver e se manter como artista é, apenas. é difícil. Então, eu opto, né?
como eu sei que se eu for para gastronomia, eu vou ficar ali 15 horas e o sonho de ser artista vai morrer, então eu disse, não, eu vou ter que escolher. Então, às vezes, a gente tem até salários bons como chefe de cozinha, mas aí você tem que optar, você quer um salário bom para algo que eu adoro cozinhar, adoro, sabe? Se eu entrar numa cozinha e tiver os insumos que eu gosto, pronto, eu fico o dia todinho ali cozinhando. Adoro cozinhar. Mas não é o que faz o meu olho brilhar. Não é o que faz a minha barriga ficar com borboletas no estômago. Não é aquele lugar que quando eu chego no teatro eu digo, oxe, é a minha casa. Parece que Acredito. eu nasci aqui, né? Então, não é esse lugar. E aí a gente tem que ter, né, esse discernimento de Sim. entender que a vida é de ciclos. Você aprende um ofício, esse ofício às vezes ajuda você no processo, e quando você chega em algum lugar ou você aprendeu o suficiente, já fez, né? Eu acredito que eu tenho deixado um legado na gastronomia, porque todas as aulas que eu dei dentro da gastronomia, eu sempre fiz questão de enaltecer as mulheres que estavam participando, que em sua maioria eram mulheres. Eu sempre fiz questão de trabalhar muito o psicológico delas, para que elas se achassem dona de tudo, que elas podem estar na cozinha, sim, ou podem estar em qualquer lugar. E aí eu dava as receitas, tudo certinho, todos os segredos, todos os milindres, sabe? Assim, até a gastronomia, a cozinha é mãe francesa, né? Então, até o que eu sabia do francês, dos termos em francês, termos que só são usados em faculdades de gastronomia, eu falava. Então, assim, eu acho que o meu legado na gastronomia eu deixei, porque assim eu fazia. Quando eu ia dar aula para essas comunidades, eu me entregava ali, eu mesma me espremia até a última gota, sabe? Porque Tudo. você amava o que fazia. Eu entregava tudo, assim, eu dizia, não, eu vou dar tudo, elas vão saber de todos os segredos. Porque tem chefe que ele meio que não fala tudo. Aí às vezes dá errado. Ô, Liz, mas é porque você fazia o que amava. Liz, você é pernambucana? Sim, sou pernambucana. Você é de que cidade? Nasci em Recife, passei a minha infância aqui e fui com 11 anos para Arco Verde. Lá eu fiz letras em inglês, né? E depois eu fui morar em Custódia, que é a terra dos meus avós. Lá eu fiquei durante um tempo, me casei com 15 anos, a primeira Nossa. vez, a primeira vez lá, e depois eu voltei para morar aqui em Olinda. Ah, Hoje eu moro atualmente em Olinda. atualmente você está casada ou solteira? Atualmente eu estou com o coração preenchido, Ah, tá. porque amo a pessoa que eu disse a você, que ele me ajudou a resgatar o meu sonho, mas ele foi embora para outro estado. E aí a gente, infelizmente, não estamos mais juntos, mas o meu coração segue ocupado. Eu te entendo. Você tem filhos, não? Tenho um filho, o nome dele é Roberto, tem 10 anos. Você percebe nele alguma veia artística? Olha, ele toca, o pai dele é músico e fotógrafo. Ele toca o quê? Ele toca teclado, ele gosta de tocar teclado. Eita, a mãozinha dele aqui. Ele gosta de tocar teclado, mas assim, eu deixo ele muito à vontade, sabe? Agora ele disse que quer ser jogador de futebol, eu incentivo, ele tá treinando lá no esporte, eu incentivo ele, e eu digo a ele assim, você vai ser o que você quiser. Não tem, Com certeza. Faz não tem muito bem. assim, aqui em casa não tem essa coisa de assim, você tem que ser artista, você tem que ser advogado. Não, né? Eu só quero que ele siga o caminho dele e seja feliz. Ele tem que ser feliz, é isso que importa. O que importa para mim é que ele seja feliz, independente da profissão dele. Com certeza, concordo com você. Liz, eu adorei conversar com você.
O tempo passou rapidinho, mas o nosso tempinho acabou, infelizmente. Sinta-se à vontade para voltar ao programa Perfil quando quiser, quantas vezes quiser. Quero que você se sinta à vontade para divulgar o que você quiser aqui no programa Perfil, tá certo? É só entrar em contato e a gente volta a conversar novamente. Eu só quero te fazer a última pergunta. Qual a mensagem que você tem para dar para quem está nos assistindo? Eu acho que a mensagem que eu tenho para dar é siga seu coração. Não importa o que os outros digam, não importa se a sua realidade não é aquela que você ainda deseja, siga seu coração, porque tudo é criado na mente, né? O universo é mental. Aquela menina que aos 9 anos de idade dizia: eu sou atriz, eu vou ser artista, eu vou ser artista. Hoje, estudando espiritualidade, eu sei que era a minha centelha divina falando comigo. Olha, tu nasceu para ser isso, para ser artista, né? E às vezes a gente não escuta. Então, siga seu coração. Deixe o ego de lado e siga seu coração. Porque se você seguir seu coração, que é a intuição divina, você vai ser muito feliz. E o tempo também que você começou. Se você começou já na fase adulta, é porque tinha que ser assim. Sim, sim, né? Não se comparar com ninguém, não ficar olhando que fulano começou quando eu era bebezinho, cicrano começou. Não, não importa. A gente nunca é velho, nós somos seres divinos vivendo uma experiência humana. Então, nós somos E seres única. E isso, única. eternos, é isso. Pronto. Ninguém é Eu velho. desejo muito a luz no seu caminho, mas muita luz e sucesso. Que venham muitos e muitos e muitos personagens. Tá Muito certo? obrigada pela oportunidade. Muito obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço a sua participação aqui no programa Perfil. Beijos. Beijo.